sancionar essa lei. Então vamos chamar agora o momento de entrevista aqui no programa São Cristóvão Notícias. Entrevista. Muito boa tarde, presidente Luiz Alberto Santos. Boa tarde, Alan Veroni. Boa tarde ao Gilmar Oliveira e a todo o povo são-cristovense que nos ouve através da FM 106.3. Eu estou à disposição para desmistificar qualquer preconceito que paire sobre o projeto de lei 046/2021, de autoria do vereador Augustinho. Vamos começar. Primeiro você vai dizer o que é o Galo Moura, para a galera ficar sabendo, porque todo mundo sabe que existe, né, vários nomes. Então, para a criação aí de galos, essas coisas todas, de galinha. Então, você vai dizer primeiro o que é o Galo Moura, para todo mundo já identificar o que é, e aí a gente vamos para o assunto principal. Positivo. O nome Moura, ele foi fornecido às aves combatentes como uma forma de homenagear uma tribo indígena brasileira que demonstrou, através da invasão dos holandeses à costa brasileira, muita coragem, bravura, desprendimento, todos aqueles conceitos e virtudes dignas dos estoicos. Então, os galistas, como uma forma de homenagear a este animal, que é um símbolo nacional de coragem, de virilidade, de força, trouxe esse nome dessa tribo indígena brasileira para homenagear também uma ave nativa do nosso país. Esse animal está presente no Brasil desde o processo de colonização. Chegou aqui principalmente com os portugueses. E nada mais justo do que, como um verdadeiro brasileiro, homenagear a sua pátria. Então o nome Moura é em homenagem a uma tribo indígena, mas se reporta às aves combatentes brasileiras. Então quer dizer que o Galo Moura é o galo de briga mesmo. Veja só, a gente vem tentando mudar essa narrativa que ela vem carregada de estigma e preconceito. Quando você fala briga, para quem não compreende o conceito, vê como algo que está fora de uma conformidade. Combate soa melhor, mas a gente já está trazendo uma narrativa que é seleção para reprodutores. Por quê? Porque esses animais, quando estão combatendo entre si, existe todo um regramento. Não significa dizer que é ilegal, e eu quero que o público ouvinte preste bastante atenção. O PL 046/2021 não versa sobre o combate entre as aves. Assegura apenas a criação, a preservação, o manejo e exposições desses animais. Mas como você me fez a pergunta e eu não me furto da resposta, existe todo um regramento, a gente tenta mudar, não galo de briga, aves combatentes, porque o combate tem regra. O UFC tem sangramento, tem sofrimento, tem morte, mas existe um regulamento, então a justiça assegura como correto. Ô Luiz Alberto, na verdade, é de conhecimento de que vocês têm que mudar essa cultura chamada briga de galo. Até mesmo as pessoas que têm seu galo, que vai para a rinha, eles colocam da seguinte forma: vamos agora para a rinha para assistir a briga de galo. Qual o trabalho da associação para inverter essa narrativa? Veja bem, Gilmar Oliveira, fico feliz pela pergunta. A associação ela vem adotando a postura de uma construtora de um marketing institucional. E nessa política a gente está buscando uma aproximação com os criadores e com a própria comunidade. Existe um preconceito e o próprio criador ele precisa compreender que o contexto atual exige uma mudança de consciência. O que a associação vem fazendo? Ocupando os espaços como esse que vocês nos concedem para que a gente possa ir desmistificando. É necessário que o criador compreenda que algumas posturas, alguns tratamentos precisam ser melhorados. Eu não vou chegar aqui para você e dizer que de uma hora para outra a gente vai mudar a consciência das pessoas, que é difícil. Ontem, na tribuna lá da Câmara de Vereadores, eu tive a oportunidade de fazer uma explanação e eu citei que nós temos aí há quantos anos a lei seca vigorando. Mas nem por isso os condutores deixam de tomar sua cervejinha e continuar dirigindo. A lei existe, ela infringindo a lei. Ela é punitiva, mas não significa dizer que ela vai ser cumprida 100%. Agora, a Associação Sergipana dos Criadores vem buscando levar esse tipo de consciência. Quando a gente escreve na coluna de um jornal, como eu estou escrevendo no Jornal Zona Sul, toda semana a gente publica um artigo e destaca alguns eventos com personalidades do universo do galo. Quando a gente faz uma campanha plotando os ônibus da Coppertause,
quando a gente faz uma campanha com publicidade de outdoor, ali ao lado da Havan, ao lado do Hospital Primavera, para chamar a atenção, a gente está buscando modificar a consciência dos criadores para entender que o contexto exige isso. Agora, eu não posso assegurar que todo o público que é criador vai compreender essa mensagem. Aí existe um problema. Aqueles que não se moldam, esses sim, vão ser penalizados. Mas aqueles que buscam caminhar de mãos dadas com a associação, eles passam a ter uma segurança e uma melhor assistência, porque nós dispomos de um advogado para acompanhar os criadores, nós temos uma participação de um veterinário e nós temos a associação como uma entidade de classe que fala pelo criador. Ô Luiz, vocês estão acompanhando, porque a gente percebe, na verdade, eu fui assistir, não vou dizer assim, o convidado foi assistir. A gente percebe que também quer dizer, quem gosta do esporte, a gente percebe que as pessoas se emocionam, né? Participam. Agora, vocês estão fiscalizando esses locais ainda para poder legalizar isso? Porque, segundo algumas informações, diz que a lei federal não permite, né? Vocês, quer dizer, a briga de galo, mas você está colocando aqui com combate, né? Combate é totalmente diferente da briga de galo, não é isso? Veja bem, não é incumbência da associação fazer esse tipo de fiscalização. O que a associação pode fazer é levar informação aos criadores e apresentar os riscos. Quem compete fiscalizar é o poder público. Agora, vale lembrar, existe uma obra muito conhecida do antropólogo, talvez um dos maiores no Brasil, Darcy Ribeiro, onde ele retrata o povo brasileiro e ele faz questão de mencionar. O Brasil, talvez caia melhor o conceito que ele traz, que é de Brasis. O Brasil é construído e é um tecido social elaborado em cima de um povo negro, indígena, europeu, e todo esse povo contribui com alguma característica que é peculiar sua para a construção do nosso tecido social. A ave combatente no Brasil, ela é uma manifestação cultural. Porém, o que acontece em nosso país é que alguns grupos, quando se apossam do poder, eles impõem as suas narrativas. É o que vem acontecendo no momento. Talvez o galismo não tivesse, à época, pessoas com comprometimento suficiente para tentar desmistificar. Ou não tenha acontecido uma maior adesão, porque sempre tivemos boas cabeças no universo do galo, para tentar trabalhar melhor um universo publicitário para que essa manifestação pudesse ser compreendida pelo prisma da antropologia ou da sociologia. É um traço cultural brasileiro, isso é inegável. Toda cidade do estado de Sergipe tem criadores desses animais. Você quer dizer que já é o instinto do galo? Não sou eu que digo, Gilmar. Existe uma pesquisa científica publicada pelo Departamento de Neurofisiologia Comportamental da Universidade Federal da Paraíba, que após vários experimentos chegou à conclusão de que esses animais já nascem com essa capacidade belicosa. E eu ainda reforço com o pensamento de um ícone da Igreja Católica, um dos nomes mais fortes da escolástica, Santo Agostinho, que ele diz que não há mal nenhum em permitir que uma coisa viva para desempenhar a finalidade para a qual ela nasceu. Então não sou eu que digo, é a ciência que diz que esses animais... Tem uma pesquisa em andamento agora na Universidade de Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos, com a amostra de sangue colhida desses animais em todos os países onde ela existe, para tentar comprovar que a belicosidade, a agressividade é uma característica natural, é um valor inato dessa espécie. O que alguns criadores fazem é apenas permitir que esse animal desempenhe essas habilidades. Que se a gente for parar para analisar e não agir com hipocrisia, tem uma decisão da Associação Mundial de Veterinária que criou a 5 liberdade animal. Dentro dessas 5 liberdades, a 5ª diz que é permitir que o animal viva segundo o seu estado de natureza. Então, se você tem um animal, como, vou dar um exemplo aqui, me perdoe a analogia, mas eu acho que dá para retratar muito bem. A paca, o animal macho, ele tem no seu pênis vários espinhos. A fêmea foge o tempo todo do coito, porque vai machucar. Mas a única forma de continuar aquela espécie sendo perpetuada é através do coito. E chega um momento que o macho agride ela, machuca e ela cede. Sai com a vulva toda dilacerada, mas garantiu 2 ou 3 filhotes. Aí a gente vai dizer, não, mas espera aí, é cruel, é mau.
É a natureza, foge à nossa capacidade. É a mesma coisa que acontece com as aves combatentes. Até hoje, ninguém conseguiu apresentar uma pesquisa que diga o contrário. E aqueles que dizem que esses animais são anabolizados para serem agressivos, eu desafio. Estamos aqui bem próximo da UFES, tem o Departamento de Veterinária e Zootecnia, e o presidente da Associação Sergipana não se furta a debater, até porque a gente se coloca como eterno aprendiz. Então, se alguém que estiver nos ouvindo, que representa esses departamentos, queiram dialogar sobre essa condição da espécie, nós estamos à disposição para participar junto com vocês de um debate. Ô Luiz Alberto, como eu sou muito leigo, interessante que você disse que é o natural, é o instinto da aves. Agora eu pergunto, por que os homens usam espora para poder a briga ficar mais agressiva? Eu quero mais uma vez lembrar o público ouvinte. O projeto de ontem não trata sobre o combate. Eu estou sendo provocado pelo apresentador e estou respondendo. O projeto dispõe sobre criação, preservação, manejo e exposições. Não fala do combate, mas eu vou lhe explicar sobre as esporas. Na natureza, esses animais apresentam esporas com dimensões diferentes. Se você observar no quintal do seu vizinho, que eu tenho certeza que alguém cria na sua rua, você vai ver que o macho ele tem deles com um esporão menor, um esporão maior, tem deles que tem um esporão perpendicular, tem deles que tem um esporão torto para baixo, tem deles que não tem esporão, é chamado de mocho. E o que é que o homem fez para dar a igualdade a esses animais? Ele produziu uma espora com dimensões iguais, produzida por um material de baixo contágio, polipropileno, para que dessa forma, quando estes animais estiverem combatendo, eles combatem em nível de igualdade. Mesma dimensão e mesmo comprimento. Algo que na natureza seria totalmente desigual. Agora vamos lá. A lei foi aprovada. Então me diga aí o que é que a lei aqui no município de São Cristóvão vai permitir aos criadores. Todos os criadores do município de São Cristóvão têm como segurança jurídica o direito de continuar criando seus animais sem sofrer a invasão dos seus criatórios, como acontecia num passado recente, inclusive nessa própria gestão, onde nós já protocolamos 2 contra-informação na secretaria, se não me falha a memória, SEMAP. Estive conversando com a secretária Márcia. Houve 2 abordagens aqui na cidade, em particular no Rosaelze, em 2 criatórios. Esses criadores foram notificados. A associação foi em defesa dos criadores e apresentou a segurança jurídica. Com essa lei, para que uma operação dessa natureza ocorra, o município tem que ser informado. Então, vou dar um exemplo. Se alguém da cidade de São Cristóvão fizer uma denúncia para o pelotão ambiental em Aracaju, para que esse pelotão se desloque até aqui a cidade de São Cristóvão e ele possa fazer a operação dentro do que preconiza a lei, ele deve comunicar à secretaria do município que tem a responsabilidade sobre a questão de saúde animal. Significa dizer que o município caminha alinhado com o que determina o artigo 23 da Constituição Federal, quando ele diz que é competência comum da União, dos estados e do município legislar sobre questão de fauna. Então, o que o município de São Cristóvão fez ontem à noite foi apenas assegurar um direito que está posto na Constituição e, desta forma, estender a uma significativa parcela de cidadãos do município que são criadores desses animais. Então, é apenas mais uma segurança jurídica. Então, no caso, e a lei que já tinha sido aprovada estadual? O que é que dá também direito a vocês? Para juntando uma com a outra, o que é que você faz aí um resumo? Veja bem, a nossa lei estadual, hoje é a lei mais completa do Brasil. É uma lei que traz como segurança, inclusive, um reforço para a existência da nossa associação. Ela traz no artigo 3º que o Estado, não tendo aonde destinar esses animais apreendidos em espaços de seleção para reprodutores, que ele permaneça com o proprietário na condição de fiel depositário. Porque o Estado, de fato, não tem. E ainda que amanhã venha a surgir alguma ONG que se coloque como habilitada a receber esses animais, a gente, na condição de presidente da associação,
irá fazer uma avaliação dessa ONG. Porque existe uma lei no Brasil, a Lei 13.052 de 2014, que ele assegura como deve se dar a destinação desses animais. E essa lei, no parágrafo 1º, ela é bem clara. A destinação é para jardim zoológico, fundações ou entidades similares. Porém, para guarda e cuidado. E aí, o Constituinte foi bastante feliz, que ele deixa bem claro sobre os cuidados de mão de obra especializada. Então tem que ser um técnico. Quem cuida de saúde animal? Ou veterinário ou zootecnista. Se a ONG não tiver um profissional com essa formação, nós iremos ingressar com ação judicial para reverter e deixar o proprietário como fiel depositário do seu animal. Pronto, então quer dizer que, no caso, se alguém aí der uma denúncia de que está tendo ali, vamos dizer, uma rinha, uma briga de galo ali, né? Que rinha praticamente tá quase extinto já, né? Os locais. Mas uma briga de rua ali, uma briga de galo ali na rua, aí a polícia chega lá, pega os galos, não tem para onde levar. Na realidade é essa, tem que passar para vocês, para a associação. Não para a associação, tem que deixar com o proprietário. Aí, agora, e ficar supervisionando. Pronto. Aí então chama vocês para supervisionar. Não. Quando a polícia faz o inquérito e deixa o proprietário como fiel depositário, ele remete aquele inquérito para o judiciário, aí o juiz é quem vai monitorar se o cidadão está tratando bem o animal, se o animal ainda existe. Isso aí é um trâmite do judiciário. O que a associação busca é dar segurança na manutenção da existência dessa espécie. Eu vou dar um exemplo rápido. Você cria cachorro pitbull, a finalidade dele não é ir para rinha. Mas a gente costuma ver com frequência que algumas pessoas utilizam esse animal para briga. Aí você, de uma hora para outra, com raiva, porque acha o animal agressivo, vai criar uma campanha impondo narrativa de que essa raça de animal deve deixar de existir. Essa é a preocupação da associação. É defender a espécie em detrimento das acusações, porque o galo não é culpado. É como o cachorro, ele não é culpado. Então a gente tem que tentar diferenciar as coisas e levar em consideração o seguinte: na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão das relações homoafetivas, o ministro Luiz Roberto Barroso, no seu pronunciamento, ele trouxe algo que eu uso sempre para representar bem essa questão da pluralidade do nosso país. Ele disse: olha, o Estado tem que entender que a pessoa deve colocar os seus afetos onde moram os seus desejos. E você, de fato, só é considerado um ser livre se você não sofre a ingerência da manifestação dos seus afetos. Isso se estende para o homoafetivo e por que não se estende para o criador de ave combatente? Existe um preconceito tão grande que algumas figuras públicas, personalidades conhecidas, chegam nas redes sociais e criam uma cruzada contra os criadores. Denuncie o galo combatente. Ela não tem o zelo e o cuidado de dizer: olha, existe uma diferença entre um criatório e um centro de seleção para reprodutores. O criatório, pessoal, é assegurado por lei federal, estadual e municipal. Então vamos ter cuidado quando realizar a denúncia para não constranger um homem de bem. Eu tenho certeza que o público que nos ouve conhece algum criador aqui de São Cristóvão que é uma pessoa de bem, um homem sério, mas ele é um criador desses animais, porque no meu município ainda hoje tem um senhor lá, o José Rocha, que ele tem 87 anos e continua criando. É uma pessoa da igreja, é um homem do apostolado da oração, é um homem de bem, é um homem que serve como espelho para essa juventude, e ele é criador desses animais. Aí você não diferencia um criatório de um centro de seleção e manda a polícia ir lá. Quando a polícia chega, não chega alisando nem dando boa tarde, bom dia, com educação. Muitas vezes, por enxergar o criador como alguém à margem da sociedade, ele chega com a energia típica de uma abordagem e está constrangendo alguém que é de bem e que está assegurado por lei. E isso acarreta no futuro até dano.